Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz. Como vocês estão? Abençoados nesse dia chuvoso. Aqui está bem nublado, escuro, parecendo noite. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos. Preparados para mais uma live Momento de Fé? Amém? Preparados para mais revelação da palavra do Senhor, revelação daquilo que é o Evangelho aos Gálatas. Amém? Estou animadíssimo. Estava ontem estudando um pouco mais e como é bom entender a graça de Deus. Como é bom permanecer na graça, né? Isso, comentava ontem com a minha esposa, isso muda a nossa vida, muda completamente a nossa vida. Nossa forma de ver as coisas, o mundo, as pessoas, o ministério, muda tudo. É muito bom. Na verdade, tudo que Deus faz é bom. Deus faz é bom, né? Quero encorajar você que está aí ao vivo agora comigo, pegar esse aviãozinho aí e mandar para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Você que está me assistindo depois, você pode também fazê-lo compartilhando o vídeo, seja aqui no Instagram da igreja, @cbbtgcontagem, ou ainda no meu YouTube, que o vídeo sobe daqui a pouco, psi.natanael Rodrigues. Você pode participar lá, compartilhando e sendo uma bênção para outras pessoas. Eu sei que esse horário da manhã é um horário que, ainda mais que esse tempinho, as pessoas têm certa dificuldade, mas eu me sinto à vontade para fazer a live nesse horário e deixá-la já gravada, porque o nosso dia é muito corrido, né? Então, eu já tenho esse tempo aqui com Deus e com você, né? Um devocional em grupo. Amém? Um devocional em grupo, tá bom? Eu acho muito bom isso. Deus abençoe a todos. Peço desculpa aí, como eu sempre digo, minha alergia de manhã aqui é só Jesus na causa. Mas vamos lá. Nós vamos entrar hoje no capítulo 3. Oh, glória! Gente, eu estava dando uma olhada aqui. Nós já estudamos tanta coisa, hein? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Terminamos o capítulo 2 ontem, com muita revelação de Deus. E agora estamos aqui no capítulo 3. E vamos estudar hoje esse primeiro bloco de 5 versículos. Eu confesso que, olhando aqui o conteúdo a ser estudado, eu acho que nós não vamos conseguir fazer hoje até o verso 5, não. Porque a gente precisa desfrutar de tudo que está revelado aqui, né? Então, mas vamos aqui para aquilo que Deus nos permitir nesses 30 minutos que teremos aqui. Então, Gálatas 3, do verso 1 ao 5, né? Na verdade, nós estamos estudando nessa sessão provas da justificação pela fé. Então, são provas da justificação pela fé. E a primeira prova que nós vamos estudar da justificação pela fé é a prova da experiência. Todos nós temos uma experiência com Deus. Todos nós temos uma experiência com Cristo. Todos nós tivemos uma experiência de novo nascimento. Claro que a nossa vida cristã não pode ser movida por experiência. Nossa vida cristã tem que ser movida por fé. Mas as experiências, e uma delas a experiência da conversão, a experiência, né, do novo nascimento, é uma prova da nossa
justificação. Então, Paulo vai tratar disso aqui no capítulo 3. Na verdade, ele vai trazer 6. Ele vai trazer, eu acho que é importante eu mostrar isso aqui para vocês, né? Paulo vai trazer eu fiz questão de anotar aqui para mim não esquecer, né? Para mostrar isso para vocês, que eu acho muito importante, né? Eu trago daqui a pouco. Se não me engano, ele vai trazer 6 ou 8, né, provas, né, da nossa justificação pela fé. No restante do livro dos Gálatas, tá bom? Eu vou achar isso aqui e vou te falar. Então vamos lá, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Primeira pergunta que ele faz. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Segunda pergunta. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Terceira pergunta. Então, observa que Paulo faz aqui um trabalho excelente, né, de coach. Né? A gente, no desenvolvimento, na ciência do coach, a gente fala o seguinte, que as boas perguntas, né, definem o curso, o processo, o relacionamento, enfim. Paulo está fazendo aqui 3 excelentes perguntas. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Quarta. Será que foi inútil aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Quinta pergunta. Então, Paulo começa o livro de Gálatas fazendo perguntas. A grande verdade, quando Paulo diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Né? Tem uma tradução que diz feitiço, engano. Né? Tem uma outra tradução que diz quem vos fascinou. Então, Paulo começa trazendo ao coração dos Gálatas algo que o deixava muito preocupado. Né? Paulo entendia que alguém que está fascinado, alguém que está debaixo de encanto ou de feitiço, segundo a palavra de Paulo, né, é alguém que está sofrendo um ataque demoníaco. Paulo começa dizendo que o povo, os irmãos, as igrejas da Galácia, estavam sofrendo um ataque demoníaco. Né? Que tipo de ataque demoníaco seria esse? Né? É algo que o diabo muitas vezes faz, que é prendendo a pessoa para ela não sair de debaixo do jugo da lei, que é justamente um engano do diabo. Então, essa é algo, eu vejo Paulo falando essas coisas, eu confesso, eu fico, meu Deus, que autoridade, né? Mas ao mesmo tempo, que certeza, que convicção que Paulo tinha, que o evangelho da graça é o único evangelho, e que qualquer outra coisa que tentasse colocar junto disso era diabólico. Então ele começa dizendo o seguinte: vocês estão enfeitiçados por detrás dessa atividade judaizante, legalista, há uma obra do inimigo. É isso que Paulo está falando. E aí me chama a atenção que em todas as cartas de Paulo tinha tanta preocupação com isso, que em todas as cartas de Paulo,
ele vai começar sempre orando, pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus revelação, pedindo, Senhor, eu oro por revelação. Se você dá uma olhadinha, você vai ver Efésios, quando ele vai orar, quando ele vai escrever, né, a carta aos Efésios, no verso... eu gosto, eu quero te mostrar isso aqui, que eu acho muito interessante, né? Quando ele vai escrever a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 16, 15, 16, 17, né, 18, mas eu quero pegar aqui especificamente o verso 17, ele vai dizer assim: peço que Deus, nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo tinha essa preocupação, né, de orar, pedindo a Deus que abrisse o entendimento e desse revelação àqueles que o seguiam, àqueles que ele discipulava. Lá no livro de Filipenses, Paulo vai começar a carta também orando, né? Verso 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha aí, para discernirem o que é melhor. Enfim, ele começa a orar para que viesse entendimento, revelação. Quando ele vai escrever Colossenses também, verso 9, Paulo vai estar orando dessa maneira. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixei de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, havia uma preocupação grande de Paulo que a igreja que ele pastoreava, que ele liderava, ou melhor, que ele supervisionava, porque eles tinham um ministério apostólico, então ele não ficava em uma igreja específica, né? Ele treinava ali um líder e fazia supervisão. Então, ele sempre orava pedindo que essa igreja tivesse revelação, que ela tivesse discernimento, porque aquele mesmo trabalho do diabo de cegar os incrédulos, e gente, por incrível que pareça, o diabo faz o mesmo trabalho na igreja, de cegar o crente, de roubar do crente a capacidade dele perceber o poder da graça de Deus, né? A brecha que o diabo usa para agir com o espírito de engano é a própria insensatez dos crentes. A mensagem do Evangelho é algo coerente e lógico, né? Por causa disso, Paulo apresenta 6 argumentos, aqui que eu queria mostrar para vocês, 6 argumentos para provar que a justificação é unicamente pela fé. Então, nas próximas lives, nós vamos estudar de fato esses 6 argumentos. E o primeiro argumento que Paulo vai colocar é a prova da experiência. A mensagem do Evangelho é que o pecador não pode ser justificado diante de Deus por causa das suas obras, mas unicamente por causa da obra de Cristo na cruz. Não é uma questão do que o homem pode fazer para Deus, mas na verdade é o que Cristo fez pelo homem. O Evangelho é uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, mas uma oferta. Então, Paulo vai falar, nesse primeiro momento, né, da prova da experiência, desse contato com o Evangelho e o que o Evangelho fez conosco nesse primeiro momento e nessa experiência. Eu acho isso aqui muito bom. Então, vamos adentrar um pouquinho mais profundamente nesse contexto. A prova da experiência. O que prova a nossa justificação? Uma é a prova da experiência. No verso 2, Paulo vai dizer o seguinte: olha, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, Paulo apresenta aqui 2 princípios de vida opostos e conflitantes. Paulo vai dizer que a pregação da fé
e as obras da lei. A gente nunca pode pensar que a lei é apenas um aspecto, né, do Evangelho de Cristo. Não é. Não, são duas propostas de vida mutuamente excludentes. Se vivemos pela lei, anulamos a graça. Se vivemos pela graça, não estamos mais debaixo da lei. É assim. Se vivemos pela lei, anulamos a graça. Anulamos a graça. Eu vivi assim. Eu estou falando de experiência. Comentava isso com o pastor Fernando ontem. Eu vivi isso de experiência. Enquanto vivia a lei, não desfrutava da graça, do favor. Não desfrutava. Hoje eu tenho desfrutado do favor do Senhor. Por quê? Porque não mais lei. Eu não estou debaixo da lei. E é isso que Paulo está começando a dizer aqui para a igreja. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo, ele aqui está atentando para a prova da experiência. Todas as vezes que confiamos na graça, nós estamos aceitando a pregação da fé, né? Como a lei é baseada nas obras, ela não exige fé, mas aquele que depende da graça precisa crer na cruz. Então, nós tivemos a experiência do crer e desfrutar da graça de Deus. Sabe o que a gente precisa trabalhar no nosso coração? A lei diz, faça isso. O Evangelho diz, Cristo já fez tudo. E se você concorda comigo que quando você creu e recebeu o selo da salvação, foi exatamente isso aqui, que você creu, que Cristo já tinha feito tudo, e ali aconteceu a sua primeira experiência, né? A lei exige obras humanas, o Evangelho exige fé na obra de Cristo. A lei faz exigências, o Evangelho faz promessas. A lei exige obediência, a graça nos desafia a crer. Olha que coisa linda. De novo, que isso aqui é importante. A lei exige obras humanas, o Evangelho exige fé na obra de Cristo. A lei faz exigências, o Evangelho faz promessas. A lei exige obediência, a graça nos desafia a crer. Assim, a lei e a graça do Evangelho se opõem um ao outro. Por isso que Satanás, por isso que Paulo começa a escrever no capítulo 3, dizendo, vocês estão enfeitiçados. O diabo está roubando de vocês, trabalhando em vocês para que vocês não vivam a graça, porque se vocês não vivem a graça, vocês vão viver a lei, e a lei produz o pecado, a lei é condenatória, vocês vão se perderem, vão sofrerem o engano da justiça própria, do esforço próprio, e no final vão se perderem, e essa é a intenção do inferno. Então, o argumento de Paulo é apresentado em forma de perguntas, já falei para vocês. Ele vai dizer assim, olha, vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Vocês começaram na graça e agora estão tentando aperfeiçoar pela fé? Vocês receberam os milagres de Deus com base na graça ou na lei? Então ele faz 3 perguntas poderosas aqui no início da carta. Na verdade ele faz 5 perguntas, né? Mas essas 3 aqui são muito importantes, porque essas 3 perguntas específicas, ela nos ajuda a entender como recebemos o Espírito e todos os milagres. E a resposta para elas é a mesma. Tudo que recebemos, se recebemos o Espírito, se recebemos o milagre, não foi pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Mas recebemos pela fé. Então eu fui salvo pela fé. Eu recebi o Espírito Santo pela fé. Não existe viver milagres por obras. Você não tem que. Quanto mais você acha que tem que fazer para receber, menos você recebe. Tudo que fazemos para receber um milagre e que precisamos fazer é crer.
Então Deus nos concede o Espírito, não porque obedecemos à lei, mas porque cremos no Evangelho. Paulo está dizendo, como é que vocês receberam o Espírito? Foi pela fé, quando ouviram, ou foi pelas obras da lei? Nunca devemos estabelecer uma doutrina com base em nossa experiência, mas toda experiência genuína apenas comprova a verdade do Evangelho. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está mostrando que a nossa experiência com Deus é uma prova de que o Evangelho é verdadeiro. Os Gálatas não podiam negar que eles tinham tido uma experiência poderosa com Deus, a experiência da salvação pela graça. Então Paulo está confrontando eles nesse primeiro momento, dizendo, vocês tiveram uma experiência pela graça, vocês receberam o Espírito pela graça, vocês foram salvos pela graça, e quando foram salvos, vocês não tiveram que circuncidar e não guardar nada da lei, mas foi requerido apenas que vocês crescem, e quando creram, receberam a salvação. E Paulo está dizendo isso. Uma vez que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. E agora, por que vocês estão querendo mudar isso? É isso que Paulo está tratando aqui. Vocês creram, receberam o Espírito e agora estão querendo acrescentar o quê? Estão querendo trazer o quê para a mesa? Estão querendo trazer o quê para o relacionamento com Deus? É interessante a gente pensar também, porque assim como no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, né? Um evangelho foi ministrado àquela multidão de pessoas, uma multidão se converteu ao Senhor. Tudo aquilo aconteceu com base no quê? Tudo aquilo aconteceu com base no quê? Na obra? Não. Na fé. Na graça do Senhor. O Espírito Santo era a prova de que eles não precisavam de nada mais. Quando o Espírito de Deus veio sobre a casa de Cornélio, tanto ele quanto a sua família foram cheios do Espírito Santo, o que foi exigido deles? Apenas fé. Ei, gente, isso é muito lindo, né? É muito lindo. Então ele está dizendo, vocês receberam o Espírito? Vocês receberam o Espírito, foi pela fé, naquilo que ouviram, ou foi pelas obras da lei? Mas ele vai fazer uma outra, ele vai dizer o seguinte, vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? A pergunta de Paulo não era meramente uma retórica. Paulo estava apelando para a experiência que os Gálatas tiveram. A experiência... Desculpe, gente. A experiência que todos nós que cremos tivemos. O evangelho que recebemos foi o evangelho que nos salvou. O evangelho que recebemos, a palavra de fé que recebemos, a palavra da graça que recebemos, foi o evangelho que nos salvou e que nos deu o Espírito Santo. Aleluia! O evangelho é uma pessoa, e crer no evangelho é receber essa pessoa dentro de si. Gente, isso é muito lindo. O evangelho não é uma doutrina que abraçamos, mas uma pessoa que recebemos. Lindo! Essa é a grande diferença entre graça e lei. A lei foi dada, mas a graça veio. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a graça não é um ensinamento ou uma doutrina. A graça é o próprio Senhor Jesus. Quando eu falo assim, eu estou vivendo na graça, eu estou vivendo em Cristo. A graça é o próprio Senhor Jesus. A lei exige obediência e submissão, mas a graça nos oferece um relacionamento. Quando eu vivo a graça, eu estou vivendo no relacionamento. Né? Todas as religiões do mundo, elas possuem códigos morais, regras, leis,
Mas o cristianismo tem a ver com relacionamento com Cristo. Gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Como eu falei para vocês, não vai dar tempo da gente estudar tudo hoje. Mas presta atenção. A maior expressão da graça de Deus é o fato do próprio Deus vir habitar dentro de você. Essa é a maior expressão da graça. Deus habitando em mim, Deus habitando em nós, Deus habitando em você. Essa é a maior expressão da graça. É a maior prova de relacionamento com o Senhor. É a maior prova de que a graça é o próprio Cristo habitando em mim, habitando em você. Paulo está falando de forma muito intensa que os Gálatas tinham recebido o Espírito pelo simples fato de terem crido, terem os seus pecados perdoados e justificado pela fé, se tornarem morada do Espírito de Deus. É isso. Se vocês... Olha, estamos no verso 2 ainda. Hein? Se foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo está perguntando isso. A experiência que vocês tiveram com o Espírito Santo foi por prática de alguma lei ou foi pela fé? Meu Deus, né? Olha isso aqui, eu acho isso aqui importante, porque Paulo ele vai fazer a pergunta sobre o Espírito, e Kenneth Hagin, um grande avivalista, né, ele conta uma história muito interessante. Né? Ele estava fazendo uma campanha de avivamento numa igreja, e no momento do apelo, né, para as pessoas serem cheias do Espírito Santo ali, então quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser batizado no Espírito Santo, ele percebe que uma irmã estava sentada à frente, né? E ali, assim, parece que preocupada, nervosa. Né? O problema é que aquela irmã se sentia mais pecadora que os outros por causa dos seus constantes problemas espirituais. Ele então lhe fez uma pergunta antes de orar por ela. Você crê que se morresse agora você seria salva e entraria no céu? A mulher prontamente lhe disse: claro que sim, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador e por isso sou salva. Coisa linda, hein? Diante disso, ele lhe deu uma palavra de sabedoria. Qual foi a palavra de sabedoria que Kenneth Hagin deu para aquela mulher? Se você está apta para entrar no céu por causa do sacrifício da cruz, então também está apta para receber o céu, então está apta para que o céu entre em você. Se você está apto para entrar no céu, você também está apto para que o céu entre em você. E os olhos daquela mulher foram abertos, e naquele instante ela foi cheia do Espírito Santo. Então, o que Kenneth Hagin deu aqui como palavra de sabedoria para aquela mulher? Se você crê para a salvação, creia que todas as bênçãos espirituais em Cristo já te foi dado. A única condição para recebermos de Deus é crermos na sua graça. É crer na graça. É crer. Crer na graça significa que reconheço que não possuo nenhum mérito e confio unicamente na obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca receberá o Espírito por causa de suas obras ou por causa do seu bom comportamento. Ele nos é dado pela graça. Gente, passa meia hora aqui, passa muito rápido. Nós ficamos aí no verso 2. Na primeira pergunta que Paulo faz, né? Ou melhor, numa das principais perguntas que Paulo vai fazer. Gostaria de saber apenas uma coisa. Pergunta forte essa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, por causa do tempo, nós precisamos terminar.
Ninguém, presta atenção nisso, ninguém recebeu ou vai receber o Espírito por causa das boas obras ou do comportamento ou de obediência a alguma lei. Nós recebemos o Espírito por causa da graça. Nós nos tornamos morada de Deus por causa da graça. E só. E é nessa graça, é em Cristo, que nós precisamos permanecer. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu relacionamento com o Senhor. Que haja um despertar aí no seu coração para viver intensamente o que nós estamos estudando aqui. Em nome de Jesus. Voltamos quarta-feira para avançar um pouco mais em Gálatas capítulo 3. Prepara, porque tem uma outra pergunta aqui forte para a gente estudar quinta-feira. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vai ser muito forte isso aqui na quarta-feira. Melhor, hoje é quarta, na sexta-feira. Deus abençoe você. Você hoje que está aí comigo. Obrigado aí, Reinaldo, pastor Zé Marcos, está firme aí. Hoje o pessoal está dormindo. Mas Deus abençoe você que está nos acompanhando em outro horário. Que esta palavra vá e produza resultados na sua vida. O primeiro resultado é que você seja livre do feitiço de Satanás, que é a prisão às obras da lei. Deus abençoe você. Beijo no coração.